Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de novo para te explicar. Uma coisa muito importante que você precisa saber fazer na hora que você está fazendo sua prova é resolver uma equação do primeiro grau. Não ache que na sua prova ele vai te dar uma equaçãozinha e falar resolve. Não, mas a maioria dos problemas vão te gerar uma equação e você precisa saber resolver essa equação. Mas antes de preocupar com isso, vamos lá. O que é uma equação de primeiro grau? Uma equação de primeiro grau é toda equação da forma ax mais b igual a zero, em que o a e o b são números, certo? Pertencentes aos reais, só que o a não pode ser zero, porque se o a for zero, fica só b, então você deixa de ter uma equação do primeiro grau, beleza? Agora pensa comigo, ela é de primeiro grau devido ao expoente do x. O expoente do x ele não aparece, mas mesmo que ele não apareça, o expoente do x ele é 1. Beleza? Então aqui, ó, mesmo ele não aparecendo, você tem que saber que esse expoente, ele é um expoente 1. Tudo bem? Agora vamos ver aqui uns exemplos para você entender o que é e o que não é equação de primeiro grau. Olha aqui, 3x mais 7 igual a 1. Tá nesse formato? Não, eu poderia passar o 1 para o lado de cá. Mas como eu só tenho um x e o grau dele é 1, isso é sim uma equação do primeiro grau, certo? Aqui, 2x mais 5 igual a menos 4. Também não está igualzinha, tá aqui. Eu posso movimentar os termos, mas como só tem elemento de primeiro grau, ela é uma equação de primeiro grau. Já aqui, não é uma equação de primeiro grau. Uai, mas por que não, se só tem elemento do primeiro grau? É aí que você tem que tomar cuidado. Porque se você multiplicar aqui, ó, x vezes x, você vai ter um termo x ao quadrado. E aí ela vai deixar de ser do primeiro grau e vai entrar num conteúdo que a gente vai ver mais à frente, que é a equação do segundo grau. Nesse caso aqui, ela não é equação porque ela se trata de uma inequação. A equação é uma igualdade. Nesse caso aqui, ela não é uma igualdade. Está falando que esse termo é maior do que o outro. Então, não é uma igualdade. Tudo bem? O que a gente geralmente faz em uma equação é encontrar a raiz. E o que é a raiz? Raiz é o valor do x, certo? Que faz essa equação ser verdadeira. Então, eu tenho que procurar dentro de uma equação o que faz essa equação ser verdadeira. E aí a gente tem essa ideia aqui, ó, como encontrar o x. O que a gente vai fazer? A gente vai agrupar e isolar os termos que tem o x de um lado da equação. Pronto. Agora, lembra aqui, quando a gente muda o lado da igualdade, quando eu venho aqui e mudo o lado da igualdade, o que vai acontecer? Eu vou ter que inverter a operação. Então, fica atento a isso, porque você precisa inverter essa operação na hora de transformar. Vamos ver aqui um exemplo e lembrar que depois que você inverteu, você vai isolar o x de novo. Vamos junto fazer um exemplo. Olha só, eu tenho aqui essa equação do primeiro grau. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar e isolar os termos que tem x de um lado. Então, esse x que está aqui, ó, eu vou passar ele para o lado de cá. Esse termo que não tem x aqui, ó, eu vou isolar ele do outro lado, para deixar de um lado os termos que tem o x. Então, ficou assim, ó, 4x. Esse x mudou de lado. Quando eu mudo de lado, o que eu faço? Eu inverto a operação. Então, se ele era mais x, menos x. Tudo bem? Então, aqui, ó, 4x menos x igual a 14 menos 5. Por que menos 5? Porque você mudou de lado e inverteu a operação, lembra disso? Mudou de lado, inverte a operação. Então aqui sobrou pra gente, ó, eu tinha 4x, eu tiro um x, eu fico com 3x. Eu tinha 14, eu tiro 5, eu fico com 9. Pronto. Então eu tenho que 3x vale 9. Se 3x vale 9, como que eu faço para descobrir o x? Eu isolo o x. O que é isolar o x? Eu vou deixar o x sozinho desse lado. E esse 3 eu vou passar ele também para o outro lado. Só que ele está multiplicando o x, concorda? É 3x, 3 vezes x. Quando eu mudo ele de lado, eu não tenho que inverter a operação? Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então aqui vai ficar assim, ó, x é igual a 9 dividido por 3. E aí você vai ver que 9 dividido por 3, você vai encontrar então que o seu x ele é igual a 3. Beleza? Então, quando a gente encontra o valor do x, eu falo que esse valor é a raiz da equação. Então, eu posso falar aqui, ó, que x é raiz da equação. Ó, x não, né? 3 é raiz da equação. E pronto, você aprendeu
tudo sobre uma equação do primeiro grau e ainda como resolvê-la nessa aula. Mas não esquece, tem que praticar. Então faz bastante atividade para você pegar todos os macetes que eu te passei aqui e conseguir acertar a sua questão da prova. Então vamos continua assistindo minha aula, me acompanha e vamos juntos que esse ano vai ser o ano da sua aprovação. E a gente se encontra lá na próxima aula. Valeu!